Olá, Mary Batia. Hoje nós vamos comentar uma passagem curiosa que eu, por muito tempo, tive dificuldade em entender. E imagino que isso possa vir a ser útil para alguém aqui assistindo. A questão é a seguinte, 1 Coríntios 5, o que nós queremos pontuar está no verso 5 de 1 Coríntios 5. Mas para contexto eu vou ler a partir do topo. E aqui o título é sobre Paulo corrigindo, exortando, pontuando sobre imoralidade na congregação, dentro da congregação, no meio da congregação em Corinto. E ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade é tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso aqui é uma vedação que está lá em Levítico 18, verso 8, né? Então, Paulo está exortando ao cumprimento da Torá naquilo que está expresso em Levítico 18:8, porque essa é a função da Torá, não é mesmo? Sem a Torá, o pecado não é definido. Então, e 1 João 3:4 nós vemos definido que o pecado é a transgressão da Torá, né? E no verso 2, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. É uma pergunta. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, e aí no 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que é um pouco de fermento leveda toda a massa? Isso aqui era a época de pães asmos, né? E ele estava dizendo sobre uma pessoa que estava nesse pecado abertamente, era sabido por todos, e, na verdade, não havia nem arrependimento e a própria congregação não tinha nenhum movimento em relação à exclusão dessa pessoa. E Paulo, sem titubear, o que ele recomenda é a exclusão dessa pessoa do meio da congregação. E ele faz isso de um modo curioso, porque ele chama essa exclusão, essa expulsão, de entregar essa pessoa a Satanás para a destruição da carne. Porque quando a pessoa está longe da proteção do Criador, da comunhão, do relacionamento com o Criador, ela está entregue à própria sorte. E entregue à própria sorte. Pode ser que, como aquele filho pródigo, uma vez comendo com os porcos, né, ele se lembre de como era bom na casa do seu pai e se arrependa e possa, então, no dia do Senhor ser salvo, no dia do juízo, né? Esse dia do Senhor aqui é o dia do juízo, o dia de Yahweh, profetizado em todos os profetas como um dia de julgamento para toda a terra, todo o planeta, todas as nações. E será um dia alegre para o povo que vai ser poupado, mas um dia triste, terrível para aqueles que serão condenados, que receberão o que escolheram, né? Então, esse dia do juízo, o dia do Senhor, eu creio que ele prefigura, a sombra dele é numa festa profética, que não é festiva, digamos assim, mas é um agendamento solene, uma moedim, que é Yom Kippur, que é tratado em Levítico 23, e é tratado também em Levítico 16, né? E aqui
eu enxergo uma sombra do bode que se chama expiatório, mas que a Bíblia não chama de expiatório. A Bíblia chama de bode para Azazel. Em Yom Kippur existem 2 bodes. Um bode é para Yahweh, e esse bode para Yahweh, que recebe a sorte de ser um bode para Yahweh, porque há um sorteio, 2 bodes iguais, os 2 puros, né, com a mesma idade, tudo igual, e um é sorteado para ser morto para Yahweh. E ele leva a penalidade pelo pecado de todos, que é confessado sobre a cabeça dele, é assim transmitido, e ele leva a penalidade e ele é morto. E esse bode, é o sangue desse bode, que é levado pelo sumo sacerdote acima da tampa, da cobertura da propiciação, né, da arca da aliança, né? E esse sangue, ele faz cobertura pelas pessoas, pelos instrumentos, ele cobre o pecado para todos, né? Porque, na verdade, expiação em hebraico é kafar, que é cobrir, que é fazer cobertura. E essa noção de que o pecado ele é coberto, né? É bem interessante, porque algo que é coberto não desaparece, não é mesmo? Ele apenas não é visto. Por exemplo, eu tenho um copo aqui que hoje está até vazio, mas se eu coloco esse copo vazio aqui na minha frente, eu vejo o copo, né? Até que eu o cubra. Quando eu cobrir, eu até sei que tem um copo ali, porque eu sei o que eu cobri, mas eu já não enxergo dentro do copo. Eu não sei se tem algo dentro do copo ou não, porque eu cobri a minha visão. Então, é isso que é feito com tudo que tem contato com o pecado, porque essa cobertura é feita até para a tenda da congregação, para os instrumentos que são usados, e é também feita pelo povo, pelos seus pecados, o pecado do povo, nosso pecado. E eu enxergo que esse bode que é solto, esse bode sobre o qual também se confessa os pecados, e ele é conduzido ao deserto e lá solto, né? Esse bode para Azazel é um bode que é tipológico do inimigo, do adversário. Nós temos no livro de Enoque Azazel sendo o nome de um anjo caído, de altíssima patente, o líder deles, né? Então seria Azazel. E esse bode, ele é entregue a Azazel. Eu entendo que Paulo aqui está fazendo uma alusão a alguém entregue a Satanás, levado para o deserto, levado para essa terra árida, longe da presença de Deus, para se virar. No caso disso tipificar uma pessoa, durante esse processo, pode ser que ela encontre algum lugar para se arrepender e retorne, ou não, ou lá morra, porque o destino do bode, em última análise, será esse, porque num deserto não tem sustento, digamos assim, natural abundante, tem perigos para um bode sozinho, né? E nós não devemos esquecer que os bodes, Jesus tem uma parábola sobre ovelhas e bodes, e os bodes, eles são rebeldes, eles dão chifrada, eles não são tratáveis, maleáveis. Então, eles não tipificam, digamos assim, uma pessoa
humilde, uma pessoa tratável. Yeshua, ele, em João 10, ele diz que ele é o bom pastor, o pastor das ovelhas, e que nós temos que entrar pela porta das ovelhas, né? E não por nenhuma outra porta. Então, ele não é pastor de bodes. E nessa parábola que Jesus conta em Mateus 25, ele coloca as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda para serem excluídos, retirados, e as ovelhas guardadas no aprisco. Então, ele nos chama a ser ovelhas, né? Mas nós vamos analisar num outro estudo, num outro vídeo, sobre os 2 bodes do dia das expiações, Yom HaKippurim, que é isso que está em Levítico 16 e também em Levítico 23, a partir do verso 23, né? O que esses bodes representam? Porque Yeshua, ele diz que examinais as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, nós precisamos achar Yeshua em tudo aquilo que é descrito, muito especialmente no sistema sacrificial e em todos os agendamentos solenes, nas moedins, que nos são descritas nas Escrituras, né? Então, quando nós encontramos a sombra do nosso Messias nessas coisas, nós então podemos saber que nós estamos começando a entender as Escrituras, tal qual nós devemos, pois Yeshua nos diz que elas falam dele. Mas ele não é o Cordeiro de Yahweh, de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista, Yohanan Hamatbil, proclama em Mateus 3, ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, mas no sistema sacrificial não era o cordeiro que tirava o pecado, eram os bodes. Como conciliar Yeshua, um bode? Não, João diz que ele é um cordeiro. E lá em Apocalipse nós temos que ele é o cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo, né? E para terminar esse pequeno teaser, digamos assim, spoiler, só tem 2 animais que são citados nos primeiros capítulos de Gênesis. Até Gênesis 4, só temos 2 animais citados por nome, né? E vocês devem adivinhar facilmente que um deles é a serpente, não é mesmo? A serpente que faz com que Eva seja enganada, né? Seduz. Mas o outro animal que é citado por nome, sabe qual é? É quando é tratado em Gênesis 4 da profissão, da ocupação de Abel. Abel era pastor de ovelhas. Então ele era pastor de ovelhas e ele oferece do seu rebanho, né? Então nós temos a serpente e a ovelha. Bem a propósito isso, né? Já que Yeshua é a ovelha e ele é o antídoto para essa serpente. Porque quando Adão e Eva são vestidos pelo Criador, porque eles enxergam nus e se envergonham, um animal é sacrificado e a sua pele é usada para vesti-los, porque as folhas de figueira não eram adequadas, né? Mas não nos é dito que animal que é esse. Fala-se da ovelha apenas em Gênesis 4, quando é falado sobre Abel, o pastor de ovelhas, que é morto por seu irmão, por inveja, por sentimentos malignos, né? E que é bem uma sombra também do nosso Messias, o pastor morto
por seus irmãos, né? E é muito interessante nós enxergarmos tudo isso como profeticamente retrata o nosso Salvador, o Messias Yeshua, ou Yahusha, Hamashia, ou Yashua, né? Todos esses eu creio que são formas aceitáveis de se proclamar, porque significa salvação de Yahweh, né? Yahusha seria mais hebraico, Yeshua seria mais aramaico, né? E Josué seria Yehoshua no aramaico e Yeshua seria a simplificação disso. Então, com isso aqui, eu me despeço e desejo a todos Shalom. Estudem suas Bíblias, é nela, na Bíblia, que nós achamos vida abundante aqui e no porvir. Então, é o que temos de mais precioso. Devemos buscar ali, conhecer para não errar o caminho estreito. E busquem o vídeo sobre o dia das expiações, sobre os 2 bodes e sobre a ovelha que é Yeshua. Nós vamos gravar isso e creio que seja bem importante nós entendermos essa dinâmica de como o Messias aparece retratado em Yom HaKippurim, no dia das expiações, nesses sacrifícios. Aliás, um sacrifício um bode é sacrificado e o outro é solto. Um bode é para Yahweh, o Criador, e o outro bode é para Azazel, que a nossa Bíblia ela não tem nenhum detalhe sobre Azazel, mas no livro de Enoque, que é citado em Judas, lá nos é dito que Azazel é um demônio de alta patente, líder, cabeça, né? E no capítulo 17 de Levítico nós temos também que toda vez que eles fossem comer algum animal, que isso tinha que ser trazido à porta da tenda para que eles não comessem demônios bodes, goat demons no inglês, né? Que eles banalizassem essa morte e eles oferecessem isso como adoração pagã a demônios, né? E isso também é algo que Paulo fala numa das suas cartas, que vocês não podem beber o cálice e comer na mesa de Deus e beber e comer o cálice na mesa de demônios, né? Que apesar das imagens não serem nada, elas têm demônios acoplados. Por isso que se você sabe que algo foi sacrificado a um demônio, a um ídolo, aliás, foi sacrificado a um ídolo, ali o demônio ele se apega, né? E você deve não querer ter nada a ver com isso. Então, com isso, eu me despeço. Shalom.